O tema dessa rede é bem legal, andando no mesmo compasso. Olha que desafio, né? Todo casal precisa andar no meio compasso. De vez em quando, sai do compasso as coisas, mas... Que bom. Quantos estão nos visitando aí? Levante sua mão. Quem está nos visitando aqui? Graças a Deus, tem gente aqui. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Todos bem-vindos, em nome de Jesus. A família da Jéssica está em peso aqui. Que bênção. Glória a Deus. Um presentão, hein? Né? Graças a Deus. As nossas crianças podem ir para a sua classe. Enquanto isso, você vai abrindo a palavra de Deus em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13. Aleluia, glória a Deus. Eu fico encabulado com esse menino. Eu fico ali atrás, eu estava hoje lá atrás. Estava tudo escuro, eu ouvi esses flashes. Eu disse, menino, pelo amor de Deus, esse menino não sai daqui. Mas ele nem estava perto de mim. Eu fico, Guilherme. Amém, queridos. Então, Romanos 15, 13, na versão NVT, diz o seguinte. Todos já acharam aí? Amém? Já está projetado aqui? Isso. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositaram nele, de modo que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Diga comigo, eu vou transbordar de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença agora. Espírito Santo, vem falar com cada um de nós, assim como o Senhor falou comigo, Deus. Eu te peço que Tu venhas falar no coração de cada um dos nossos irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a nossa vida. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos contemplar as Tuas maravilhas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, muitas vezes a promessa de uma vida melhor e da vitória é iminente na nossa vida. Mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente planejou, né? Nem sempre a gente está com uma visão assim perfeita, nem sempre a gente acordou com uma vontade plena de lutar naquele dia, nem sempre a gente acordou com aquela força que nós precisávamos para superar todas as dificuldades. E aí a gente custa entender e se esquece, na verdade, que o Pai, Ele é o nosso garantidor e o provedor de todas as coisas na nossa vida. Quando nós estamos no nosso dia a dia, no nosso levantar, nos nossos desafios, né, certas vezes nós nos sentimos mais desafiados do que outros dias. Quantos acordam assim às vezes? Achando que aquele dia, os desafios daquele dia vão ser terríveis e que você não vai conseguir superar aquelas situações ou avançar numa situação ou conseguir uma forma de início de solução. Muitas vezes nós amanhecemos assim, olhando para todas as circunstâncias e dizendo assim, Deus, estou cansada, estou abatida, estou sem forças hoje, Espírito Santo. E a gente quer que o Espírito Santo nos coloque num patamar que a gente deveria estar, por nossa determinação, por acordar e dizer, esse é o dia que o Senhor fez, e nele eu vou superar toda dificuldade. Mas nem sempre a gente está nessa situação. Nós, principalmente quando a gente tem vivido tempos difíceis, né, amados? A gente tem passado anos bem difíceis, lutas bem difíceis. Passamos por pandemia, depois já veio guerra na
lacrânia, uma coisa sem propósito, que quando a gente via aquelas destruições, aquelas perdas, aqueles desalentos, pessoas separadas dos seus filhos, e a gente já ficava, meu Deus, parece assim que não consegue mais sair daquela situação, a nossa mente não consegue parar de pensar naquilo. Quando a gente diminui um pouco a intensidade, os noticiários também diminuem um pouco, não que tenha melhorado nada. Aí acontece outra situação do Hamas atacar Israel e fazer todas aquelas atrocidades, e a gente já se vê envolvido, Deus, mais uma coisa que vem assolar todo mundo, mas uma coisa sem sentido. A humanidade está correndo para um lado que a gente olha assim, misericórdia. Outro dia eu estava olhando um jornal, é difícil eu ver o jornal, assistir um jornal. E eu fui assistir um jornal achando que aquele era mais light. E eu, apareceu assim no final de uma rua, um homem batendo, gente, com um pau enorme na esposa, porque ela tinha ido em algum lugar sem avisar para ele. Isso era de dia. E ele batia tanto que eu fiquei olhando. Sabe quando você fica paralisado? Eu nem queria assistir aquela cena. Mas você acaba ficando paralisado. Dizer, meu Deus, vai matar, vai morrer. Jesus amado. E ninguém ia lá. Ninguém ia lá. Ele chegou até a dar um mata-leão nela. Acredita? Uma mulher caída no meio da rua, uma humilhação, apanhando na frente de pessoas. Não sei o que ela fez, mas ninguém merece isso. Então, a gente vê hoje uma crueldade no coração das pessoas, acima de qualquer coisa, uma desumanidade, uma brutalidade, que você olha aquilo e você fica, meu Deus, como é que pode? E ele deu o mata-leão, a mulher desmaiou e largou ela lá no chão e foi embora. Os vizinhos, oi? O que é mata-leão? Ah, não. Depois, quem não souber o que é mata-leão, gente, nessas lutas, todo mundo sabe, amor. Só a gente que não sabe, assim, né? Mas o Anderson explica depois. Eu sei que a mulher ele sufocou ela, né, num traço. E aí, ela ficou desmaiada. É, exatamente. Olha, ele está fazendo a demonstração. Eu chamar a Tati e o Anderson aqui em cima para fazer. Não, brincadeira. E aí, a vizinhança chamou a polícia e a polícia chegou lá, só encontrou a mulher naquele estado. Então, a gente vê tanta coisa que quando a gente vê, pensa que já está passando, a gente vê toda aquela situação do Hamas, né, contra Israel, fazendo aquelas coisas com bebês, enfim. E a gente sabe o que a gente faz, amados? Uma coisa que não é certa. A gente, com um instinto de se preservar, um instinto, a gente fala assim, não vou ver mais isso, eu não vou mais me envolver, porque isso me faz mal, eu não vou mais ver. Mas isso é egoísmo da nossa parte. Se a gente vê a situação difícil, o Espírito Santo vai te mover para você orar com aquilo. E eu muitas vezes me pego nessa situação, falo, não vou mais olhar isso aqui, não vou mais ver nada sobre isso. Mas o Espírito Santo, ele precisa mover em nós, para nós nos levantarmos e nos posicionarmos como filhos de Deus na terra, intercedendo por aqueles que precisam de uma intervenção de Deus na vida deles. E agora essa calamidade no sul do nosso país, né, que nós temos presenciado, e além de tudo, você olha assim, meu Deus, não tem mais nada que acontecer ali, as pessoas vão roubando onde já está tudo alagado, o mínimo que tem, e tirando, e vão estuprando mulheres, e violentando crianças, e, nossa, coisas assim, que você diz, que mundo é esse? Que mundo é esse, né? Então, muitas e diversas situações nós temos acompanhado, e isso nos abala de uma forma muito forte em diversas áreas. Nos abala fisicamente, nos abala emocionalmente, e a gente fica, muitas vezes, sem saída. Então, foi exatamente num dia desses, assim, meio sombrio na minha vida, que eu acordei há 2 semanas atrás, com algumas coisas sem solução, e já tinha orado, colocado na presença de Deus, mas parece que aquilo não rompe
não anda, não desfaz. E eu disse, Deus, estou cansada disso. Eu estou cansada, não quero nem mais orar sobre isso. Eu não queria nem falar mais sobre isso contigo, Deus, porque é tão desgastante. Algumas coisas na nossa vida são assim, são extremamente desgastantes, que a gente perde a força até de falar com quem e unicamente quem pode nos atender. E nesse dia eu falei, eu nem quero orar, Senhor, eu vou fazer o meu devocional aqui, vou te adorar, vou ler a palavra, eu só te peço uma palavra, me dá uma palavra. E Deus é tão bom, que eu abri um livro que eu já tinha lido em 2021. E a primeira coisa que eu li naquele livro, naquela manhã, foi mais porções de esperança para você. Eu falei, ai, Jesus, é tudo que eu preciso, sabe? O nosso Deus, querido, é um Deus de relacionamento pessoal, que responde às nossas orações, Ele sente as nossas dores, Ele está conosco, Ele entende tudo que nós estamos passando. E eu olhei aquilo lá e falei, mais porções de esperança. Senhor, é tudo que eu quero, é esperança. E eu vou ler só alguns versículos aqui, se os meninos conseguirem acompanhar, são bem rapidinhos. Salmo 33, 20. Nossa esperança, eu vou dizer só as frases mais fortes, que foram vários versículos que o Senhor falou. Salmo 33, 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Salmo 62, 5. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Salmo 147, 11. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que põem sua esperança em seu amor. Salmo 119, 14. Tu és o meu refúgio, o meu escudo, a tua palavra é a minha esperança. Mas, amados, foram vários, era uma página do livro que separava de um outro capítulo, e o título era esse, mais porções de esperança para você, e diversos versículos. Então, assim, aquilo foi me animando, aquilo foi enchendo o meu coração, aquilo foi me motivando, e quando eu terminei aquele momento, mudou o meu dia. Eu sou o tipo de pessoa que, eu não sou aquela pessoa que amanhece triste, emburrada, e também não sou aquela que amanhece sorrindo demais. Não, eu amanheço normal, do jeito que eu sou, do jeito que todo mundo já me conhece. Eu amanheço normal, mas eu não posso me aborrecer pela manhã, porque senão parece que eu gosto balançando com a cabeça que sim, porque senão, é verdade, parece que eu não consigo superar aquilo, eu passo o dia inteiro ruim, eu fico pensando naquilo, eu oro, eu falo, nossa, está repreendido esse pensamento, mas se de manhã eu me aborrecer, é ruim demais. E como eu já amanheci ruim, essa palavra, ela mudou o meu dia. Mas ela não mudou o meu dia somente porque eu li aquilo, não, de forma alguma. Eu li aquilo, eu tive uma atitude de ler aquilo, entrando na minha alma, enchendo o meu espírito. Eu ia mudando tudo que não estava na minha pessoa, no meu tempo, eu ia trazendo para a primeira pessoa, e eu ia assumindo aquilo na minha vida, e eu ia declarando a palavra de Deus. Eram uns 8 versículos, e cada versículo eu gastei um tempo declarando em voz alta. Levantei e falei, Senhor, eu quero proclamar isso na minha vida hoje. Essas porções de esperança eu quero proclamar na minha vida hoje. E eu comecei a absorver aquilo na minha alma e no meu espírito. E quando eu acabei, eu fiquei com o meu coração transformado para enfrentar aquele dia. Mas, como eu falei, não é só ler. Nós precisamos encher a nossa mente da palavra de Deus. Porque em segundos a nossa mente é cheia de qualquer coisa, né? Em segundos você pega o seu celular,
vem uma receita maravilhosa, vem um pensamento maravilhoso, vem um monte de exercícios, pilates na parede, hidroginástica, não sei o quê, para transformar o teu corpo. Só que ler, ter a informação, não transforma ninguém. Você ter uma receita não quer dizer que você experimentou aquela receita. Não vai te fazer sentir o sabor de nada. Você tem informações sobre exercícios, sobre métodos e tal, não vai fazer você ganhar maratona nenhuma, nem campeonato. Não vai fazer saber como é que corre, quantos quilômetros tem que correr por causa do teu peso, por causa da tua altura e tal. Ok, tudo bem saber, mas se você não tiver atitude e fé, nada muda na sua vida. Nem receita, nem nada não muda na nossa vida se nós não tivermos uma atitude de fé, se nós não colocarmos o nosso coração naquilo e dizermos, agora isso aqui vai entrar em mim e eu vou receber e tudo vai mudar. Quando nós temos fé para declarar a palavra de Deus, ela muda a nossa vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E a Bíblia ela nos oferece diversos tipos de ensinamentos para o nosso bem, para a nossa vitória, não é? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 22. Amém. Tiago 1, 22. Já que é na NVT, tá? Já que os meninos vão... Cadê, Rodrigo? Não achou? Achou? Pronto. Então, um homem lê aí, Anderson, para mim, com a voz bem alta, bem forte. Não se limitem, porém, ao ouvir a palavra, ponham-na em prática, o contrário, só enganarão a si mesmos. O 23, o 24 e o 25 também. 23, 24 e 25. Pode continuar, Anderson, por favor. Isso, exatamente, esse versículo aí. Se observarem atentamente a lei perfeita, que os liberta, e perseverarem nela, e puserem em prática, né? Então, a nossa vida precisa disso, de nós colocarmos a palavra de Deus em prática na nossa vida, para a gente não ser só um ouvinte, mas não praticante da palavra de Deus, né? Então, essa fé, ela promove na nossa vida uma resiliência, para nós sairmos do nosso caos. E muitas vezes nós estamos envolvidos num caos interior. E às vezes a situação nem é assim, é nós que não conseguimos olhar, né? A situação de outra forma. Então, às vezes a gente fica totalmente preso naquela situação, mas quando nós temos uma atitude de fé, declarando a palavra de Deus, proclamando para que o nosso espírito absorva, seja quantas vezes for, amado, eu nem sei quantas vezes eu li cada um dos versículos, declarando e tomando posse na minha vida, em volta da minha sala, andando para um lado e para o outro de manhã cedo, e para me sentir de uma forma agradável para eu enfrentar a situação. Muitas vezes a situação não resolve de imediato, mas só você já está com uma atitude boa, só você já está bem na sua mente, no seu coração, você vai conseguir achar soluções. Você vai conseguir andar em direção daquilo que vai te nortear para a solução. Amém? Então, Hebreus 6, 18 e 19... fala o seguinte: a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros a nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança
é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Diga comigo, essa esperança é uma âncora firme e confiável para a minha alma. Amém, queridos? Então, essa esperança que vem da palavra de Deus, que vem do próprio Deus, da promessa do Senhor, que Ele garante para nós, ela é uma âncora na nossa alma. Então, Deus garante, em meio às situações, todos os meios e formas de solução quando nós tomamos uma atitude diante dele. Amém? Então, todos nós sabemos o que é uma âncora, né? Todos nós já vimos, ou se não viu, pessoalmente já viu em filme, alguma coisa assim. Mas alguns detalhes, algumas características, você pode não saber, assim como eu não sabia. Uma âncora de um navio, ela pesa, em média, 20 toneladas, né, de aço maciço. Para que é a âncora? Ela serve para firmar esse navio no fundo do mar ou do lugar que ele estiver, né? Da bacia, do rio, qualquer coisa, não só o navio, qualquer barco. Então, ela é um instrumento de segurança. Ela serve para firmar, para que as ondas não levem para um lado e venha se bater nas pedras, a embarcação, venha se estragar, para que a correnteza não leve sem direção, ela firma, para que não se bata, para que a correnteza não se leve, e até para que o navio ou o barco não virem de ponta cabeça, não emborquem na água. Para isso que serve a âncora, ela impede que isso aconteça. Então, a nossa vida é a mesma coisa. Nós precisamos da palavra de Deus como uma âncora, para que nós não sejamos levados pelas correntezas das situações que nós passamos, para que nós não venhamos a nos bater, a nos perder diante de algo que nos abala demais, e muitas coisas nos abalam muito. Muitas coisas na nossa vida. E através dessas coisas é que nós somos preparados por Deus. Porque se a gente ficar pensando, meu Deus, mas que tanta coisa ruim, que isso que está acontecendo. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, a gente já vai começando a trazer a palavra básica para a nossa vida. Eu vou passar, eu vou poder ajudar outras pessoas, eu vou saber como não fazer, como não agir, ensinar outras pessoas a sair dessa situação, assim como eu vou sair, em nome de Jesus. Amém? Então, a palavra, ela precisa ser aquela que nos segura, para a nossa vida não virar de ponta cabeça, não naufragar. Somente a palavra, queridos. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas que você olha assim, nossa, mas fulano tão equilibrado e fez isso. Meu Deus, essa mulher com uma família tão bonita e fez isso. Gente, a gente vê demais. Todos nós somos suscetíveis a essas catástrofes. Todos nós somos suscetíveis. O que nos ampara, o que nos firma e o que nos segura é a palavra de Deus, como uma âncora na nossa alma, que não nos deixa ser levados por nada. E o que eu quero nessa noite é trazer para o nosso coração algumas âncoras que precisam estar firmadas em nós, né? Aqui fala, nesse versículo, que a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nos refugiamos, estamos firmemente seguros e nos apegamos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Então, quero falar com vocês aqui umas 3 âncoras que nós podemos visualizar para aplicação na nossa vida nesse versículo. Algo bem básico. Essa palavra é algo bem básico.
se você colocar em prática, ela vai ser poderosa na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quando nós colocamos atitude e fé em coisas simples da palavra de Deus, aquilo se torna bombástico dentro de nós. Não há mudança sem a aplicação da palavra entrando em nós, tá? Então, abra comigo a palavra de Deus em Isaías 41, e nós vamos ler do versículo 10 até o 13. Isaías 41, versículo 10 ao 13. Essas 3 âncoras que a gente vai só ler uns versículos rapidamente. É a âncora da confiança, a âncora da segurança e a âncora de trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Coisas boas que Deus já fez na nossa vida. Então, Isaías 41, versículo 10 ao 13, diz assim: não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Você procurará e não encontrará aqueles que tentam conquistá-lo. Quem o atacar será reduzido a nada. Pois eu o seguro pela mão direita, eu, o Senhor seu Deus, e lhe digo: não tenha medo, eu estou aqui para ajudá-lo. Aqui a gente precisa ter sempre na nossa mente que não são pessoas. Os nossos inimigos não são pessoas, mas sim principados e potestades, poderes do mal, que atuam muitas vezes através de pessoas ou usando pessoas para nos impedir e nos paralisar de alguma coisa. Então, quando nós temos a certeza da doce presença do Espírito Santo conosco, é tudo que nós precisamos para prosseguir. Vem essa confiança, porque estamos fundamentando a nossa fé nele. Amém? Em nome de Jesus. Então, Salmo 121, abra comigo também, Salmo 121. Nós vamos ler versículo do 5 ao 8. Salmo 121, versículo 5 ao 8. Diz o seguinte, a palavra de todos já acharam? Amém? O Senhor é o meu protetor. O Senhor está do meu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Então, segurança só vem de Deus. A palavra mesmo diz que em vão vigia a sentinela. Se a nossa casa não for guardada no Senhor, em vão vigia a sentinela. Então, essa segurança, quando nós nos sentimos verdadeiramente seguros por colocarmos a nossa vida, os nossos passos, os nossos planos na mão de Deus, essa convicção da segurança vem sobre a nossa vida. Quando nós lemos uma palavra dessa, aí a gente diz: ah, Jesus, obrigado, porque eu já não sabia mais o que fazer, eu não sabia mais como fazer, nem como proceder, porque eu estava totalmente insegura. Mas com a tua palavra dizendo isso para mim, eu vou tomar posse na minha vida. Amém, queridos? Tudo aí? Está todo mundo aí? Então, uma terceira âncora, Lamentações 3, 21. Lamentações 3, 21. Já projetou aqui? Não. Ok? Nessa versão aqui diz: ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. Ainda ouso ter esperança quando me recordo disso. Algumas versões, a revista atualizada diz: quero trazer à memória
aquilo que me dá esperança. Então, o profeta Jeremias, que é o autor de Lamentações, ele foi exilado e era um dos representantes, né, de Jerusalém. E tudo destroçado, tudo destruído, mas ele permaneceu no propósito de Deus, dizendo: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que o Senhor já fez. Nós somos povo escolhido, o Senhor nos guarda, o Senhor nos direciona, o Senhor nos livra. E ele disse: quero trazer à memória, mesmo abatido e triste, aquilo que me dá esperança. Então, o seu coração era voltado sempre para o poder de Deus, para as palavras de Deus. Queridos, isso nós precisamos alcançar na nossa vida. Porque viver para Cristo não dá garantia de nós não termos lutas, mas dá garantia de nós passarmos com ela seguros pela mão de Deus. Amém? Muitas vezes nós não vencemos aquilo que achávamos que íamos vencer, mas Ele vai servir de bom para nós, porque vai nos embasar para outras coisas. Então, tudo na vida de um filho de Deus coopera para o bem. Tudo que você passa, às vezes você não vence aquela situação e você diz: Deus, não entendi. Mas nem tudo a gente entende. Nem tudo. Já passei por muitas coisas que eu dizia: Deus, agora não entendi nada. Desenha porque está difícil. Tem vezes que Deus precisava de desenhar para a gente, né? Gostava de desenhar assim no céu. Mas a gente precisa, na verdade, o que Ele quer é a nossa confiança naquilo que Ele faz. E a certeza de que tudo coopera para o nosso bem. Então, todas as coisas que nós passamos, nós precisamos sempre ter em mente isso. Essas 3 âncoras: confiança, segurança e sempre lembrar das coisas boas que o Senhor já fez na sua vida e na minha vida. São âncoras que não nos deixam ir na correnteza das circunstâncias, não nos deixam nos bater onde não precisava bater, não nos deixam naufragar diante das coisas que nós passamos. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E eu quero compartilhar ainda com você uma situação que a Bíblia relata em 2 Samuel, no capítulo 9. Segundo Samuel, no capítulo 9. Quero ler aqui com você, versículo 1 ao 13. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. E Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está o teu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo na mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é o seu servo para que o Senhor mostre bondade? Alguém como eu, que não vale mais que um cão morto. Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse:
dê ao neto do seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você e seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimentos para a casa do seu senhor. Mefibosete, neto do seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 anos e 15 filhos e 25 servos. Queridos, essa situação aqui é algo para nós pararmos e refletirmos, né? Muitas vezes a gente perde a esperança de receber a graça de Deus. Muitas vezes a gente olha para a nossa situação e diz, não tem como mudar isso aqui. Não tem uma forma. Já passou tanto tempo. Isso aqui não era para acontecer. Deixa eu parar de pensar, porque isso nem era para acontecer, né? Aqui já tinha se passado muito tempo. Davi, ele tinha como um dos maiores inimigos Saul, porque Saul tentava matá-lo, né? Quando soube que ele foi ungido para ser rei, ele foi separado por Deus para ser rei. Então, ele tentava de todas as formas matar Davi. E Davi vivia fugindo daquele homem que para ele era um símbolo de morte. Ele passou a vida inteira fugindo. E era um costume, naquela época, que passou o tempo, morreu Saul, morreu Jonatas numa batalha, e Davi foi coroado rei, foi empossado. Então, tinha um costume de eles matarem os familiares do rei anterior. Não eram todos, mas tinha essa prática. E sendo um inimigo do que ia ser rei, eles ficaram apavorados. Então, os servos todos e os familiares de Saul fugiram. E a babá de Mefibosete, na fuga, com medo de ser morta, ela deixou a criança, ele tinha por volta de 1 ano, ela deixou ele cair dos braços dela. Então, ele teve um machucado muito sério, que a Bíblia relata que ele era, a Bíblia chama de aleijado, né? Ele era coxo dos 2 pés, ele não tinha autonomia para se locomover de uma forma natural. Então, ele ficou prejudicado. Mas quando Davi foi tocado por Deus para chamar alguém da descendência de Saul e mostrar bondade, para acabar com aquele ciclo, acabar com aquela coisa ruim de que seriam mortos e que era um hábito, e porque ele era inimigo, ia acontecer isso. Ele soube que tinha um filho de Jonatas, que era filho de Saul, e muito amigo de Davi. Então, isso daí já tinha passado muito tempo. Mefibosete já tinha até filhos. Ele já era um homem adulto, casado, já tinha até filhos. Então, ele foi lá. Mas o sentimento interior, a autoestima de Mefibosete era tão destruída que ele fala aquilo para Davi. Mas quem sou eu, um cão morto, para o Senhor se lembrar de mim, querer mostrar bondade para mim? Meu Deus, uma pessoa que se autodenomina assim é uma pessoa que é desconstruída emocionalmente. Passou por tantas coisas, tantas privações, tantos constrangimentos, né? Tantas situações difíceis, e ele se sentia dessa forma, né? Uma pessoa inútil, uma pessoa à parte, mesmo porque os deficientes eram também expulsos do convívio normal, eram discriminados mesmo. Então, Mefibosete se sentia dessa forma. Por isso que ele usou essa palavra muito pesada para ele mesmo. E muitas vezes nós estamos dessa forma. Estamos com a nossa alma nos sentindo derrotados, aprisionados, não conseguimos avançar
em alguma área da nossa vida. E você pode pensar assim, não, mas Deus me livre, eu não me sinto assim. Mas tem áreas da nossa vida que a gente se sente assim. Você luta com uma questão financeira que não consegue resolver, você luta com uma doença que é cíclica, não consegue resolver, você luta com um filho que sai dos caminhos e é envolvido por desobediência, más companhias, e você se sente enfraquecido, paralisado, como Mefibosete se sentia. Uma pessoa esquecida, enfraquecido, paralisado, né? Mas a palavra de Deus nos mostra que ele teve uma restauração na vida dele. Ele teve uma restauração material, ele teve uma restauração de honra, por ele ser filho de Jonatas. Davi disse, pois você vai comer na mesa do rei todos os dias. Então, por ser filho do melhor amigo de Davi, ele foi honrado, além de ter as suas posses, as posses do seu avô, que ele nunca esperava usufruir daquilo. Ele foi honrado financeiramente, depois de passar tantas privações. Ele foi honrado emocionalmente. E ele teve aquela vida de destruição, aquela vida deficiente. Ele largou, abandonou. Muitas vezes nós precisamos abandonar áreas deficientes na nossa vida, para nós progredirmos, para nós termos a nossa autoestima realmente no lugar que deve ser, para nós confiarmos que o Senhor não esquece de nós. Amém, querido? Coloca a mão no teu coração. Diz, Senhor, não esquece de mim. O Senhor não esqueceu a minha causa. O Senhor manifestará graça em todas as áreas da minha vida. Amém? Mesmo que não seja a solução que você planeja, mas Ele tem algo melhor. Porque a palavra de Deus diz, eu que sei, planos que tenho a teu respeito, planos de paz. Então, o Senhor tem sempre o melhor plano para nós. Às vezes a gente acha que o nosso plano é, né, a bola da vez, mas não é aquilo que é o melhor para nós, né? Então, hoje você é convidado a deixar esse passado de deficiência, para receber a graça de Deus. Você é convidada a dizer, Senhor, eu quero deixar essa deficiência na minha moral, na minha área familiar, na minha área financeira. Eu quero deixar essa deficiência no meu temperamento. Eu quero deixar de lado essa área de deficiência. E eu quero partir para uma situação de graça e vitória na tua presença. Eu quero que você tenha confiança e esperança naquilo que Deus pode fazer pela sua vida e pela minha vida. Nós precisamos andar debaixo dessa esperança, que é âncora para a nossa alma. Nós precisamos andar debaixo desse mover de graça de Deus. Porque nós somos, através do Filho Jesus, Ele nos restituiu em todas as áreas da nossa vida. Através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, nós temos acesso direto à honra de estar na mesa do Pai. Amém? Jonatas teve essa honra de estar na mesa do rei, por ser filho de Jonatas. Nós somos filhos de Deus, pela morte e ressurreição do Senhor Jesus. E temos essa honra, essa graça de poder participar da mesa do Senhor, de sermos tratados como filhos amados, de termos esperança e deixarmos de lado toda a área de desesperança na nossa vida. Tudo aquilo que tem trazido para nós constrangimentos, nós precisamos abrir mão da nossa vida, porque o Senhor não quer isso para nós. Todo constrangimento, todo ressentimento, toda mágoa, toda sensação de solidão, tudo aquilo que não é bom na nossa vida, que nós possamos hoje trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Sabe, nós temos uma tendência muito ruim de sempre evidenciar e sempre lembrar aquilo de ruim que a gente passou. Isso é horrível, mas todo mundo tem essa tendência de lembrar, gravar aquilo que uma pessoa fez de ruim. A pessoa fez muita coisa boa para você, mas fez uma coisa ruim que te machucou. Aí aquilo você não esquece. Esquece um monte
de coisas e não esquece. Aconteceu comigo uma situação, há uns anos atrás, que eu fiquei triste com as atitudes de uma pessoa. E parece que aquilo vivia vivo no meu coração. Aquelas atitudes ruins que aquela pessoa tinha tido, né? E eu ficava, meu Deus, comecei a fazer, gente, construir na minha mente, no meu coração, uma imagem para aquela pessoa que antes não era assim, não era daquela forma. Mas eu comecei a construir aquela imagem e chegou uma época que quando eu lembrava, ouvia essa pessoa, a imagem que vinha, o sentimento que vinha, era aquele sentimento ruim, daquilo que ela tinha feito, daquilo que tinha falado, daquilo que... E aquilo vinha muito real na minha mente. E quando foi um dia, eu estava orando e precisava arrumar uma documentação. E eu não achava essa documentação de jeito nenhum. Não achava, tinha guardado, não sabia nem onde. Era uma documentação também de muitos anos atrás. E eu não sabia onde estava. Pois naquele dia que eu orei, pedindo para Deus para eu achar essa documentação, que eu peguei a pasta e fui abrir para procurar o documento, eu tinha impresso lá, e eu pude ver quanto que aquela pessoa me ajudou. Olha isso, financeiramente ainda. Financeiramente. Geralmente a gente não esquece alguma coisa com dinheiro, né, gente? A gente tende a não esquecer, mas eu esqueci. Olha como é destrutivo. Toda área de deficiência na nossa vida, ela leva para um lugar de desconforto, que a gente se afasta de Deus naquilo, e é um campo para o inimigo agir, na discórdia, dentro do seu coração. Aquela pessoa tinha me ajudado tanto, que eu fiquei envergonhada. Eu falei, Deus, eu tenho até vergonha de ter pensado isso dessa pessoa, de ter olhado essa pessoa e construído uma imagem errada, por besteira, sabe? Então eu digo, meu Deus, me perdoa, Pai. E depois eu até conversei com o Gork. E o Gork era Zé mesmo. Meu Deus. Então a gente tende a esquecer as coisas boas e gravar coisas negativas. Isso são prisões, né? Isso são áreas de deficiência na nossa alma que precisam ser largadas de mão, para a gente poder progredir, para a gente poder ter acesso à graça de Deus plena, para a gente poder ter um acesso pleno à mesa de Deus, que é o nosso Pai, e prover todas as coisas para nós, né? Então, eu coloquei aqui que a salvação da nossa alma é algo que ninguém poderia comprar, merecer, e foi dado de graça por Deus. Viva a sua vida com alegria e esperança. É isso que o Senhor quer para nós. Que nós vivamos a nossa vida com alegria e esperança. Deixa de lado aquilo que não aconteceu. Deixa de lado aquele projeto que ainda não deu certo. Mas continua orando. Porque se for da vontade de Deus, Ele vai na hora certa. Olha aqui a bênção que Mefibosete recebeu anos depois. A vida dele já estava totalmente diferente. E ele nunca esperava aquilo. Então, a mesma coisa nós. Não podemos desistir dos nossos planos. Continue colocando com fé diante de Deus. Não com aquela situação, não vai acontecer mesmo. Já estou até envelhecendo, isso aqui não é resolvido. Mefibosete também estava envelhecendo, né? Mas foi resolvido da melhor maneira, na melhor hora, por aquele que tem todo o poder. E esse que tem todo o poder está dentro de você, é o Espírito Santo, amém? Então, eu quero só ler novamente, se você puder projetar aqui Romanos 15, versículo 13. Romanos 15, 13 na NVT. Ok. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Não é pela nossa força, não é porque nós mentalizamos isso, não. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, nessa noite,
Eu queria chamar o ministério. E se você tem no seu coração algo que precisa de uma mudança de Deus, se tem alguma área deficiente, que precisa da transformação, que você quer alcançar graça no Senhor, para aquilo não vir te desviar, para aquilo não te paralisar, para aquilo não trazer paralisações e deficiências na sua alma. Eu queria que você ficasse em pé junto comigo e nós vamos cantar uma canção, vamos orar, vamos depois ministrar naqueles que precisam ser ministrados. Se você sente no seu coração que você tem andado sem essa esperança necessária para vencer toda dificuldade, você pode vir aqui na frente, enquanto nós cantamos, e depois eu vou orar por você. Eu quero que você sinta aquilo que eu senti de Deus, aquela presença de Deus que me tirou da desesperança para a esperança nele, aquele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, aquele que planejou todos os seus dias, quando você nem existia. Pense nisso, o Senhor planejou todos os teus dias, quando você era uma substância ainda informe. Então Ele tem todas as soluções e tem tudo de bom para você, em nome de Jesus, amém? Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Doce presença, doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. Levante suas mãos para o alto. Minha âncora, a minha esperança, Levante sua mão com em que convicção. minha fé firmada Deus, está. olha para nós, Não Pai. temerei, não temerei, és minha âncora. Declare para o Senhor: A minha
não temerei. Sei que no vale também estás. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Sei que no vale também estás. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Coloca a mão no seu coração e declare com toda a convicção: és minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Mais uma vez. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Aleluia, Senhor. Pai, eu coloco cada vida aqui na Tua presença, Deus. Senhor, Tu conheces a situação de cada um, Pai. Em nome de Jesus eu quero proclamar que a Tua palavra é âncora na vida de cada um, Senhor. Ó Deus, que eles não serão arrancados pelas correntezas da vida, que eles não vão se bater aonde não deve, Senhor, que eles não vão naufragar, porque a fé está firmada no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nas Tuas promessas, Pai, são âncoras para nossa alma. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a esperança do Senhor na nossa vida, o fogo do Senhor, o fôlego do Deus vivo em cada um de nós, Pai, para que nós possamos olhar adiante como um guerreiro valente que o Senhor é, nos levando pela mão direita, Senhor, e nos sustentando. Senhor, nós nos firmamos na Tua palavra, nós nos firmamos nas Tuas promessas. E cremos, ó Deus, na Tua graça derramada sobre nós, através do Teu Filho Jesus. Por isso nós declaramos, Senhor, a esperança em tudo e principalmente no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quantos creem? Digam amém. Aleluia.